Vamos dar continuidade aos traços de personalidade. O neuroticismo, ele potencializa todas as armadilhas da mente, inclusive dos outros traços. De que armadilha você está falando? De todas as armadilhas da sua mente. Todas têm uma raiz que é a sua personalidade. E o neuroticismo potencializa todas. Quando você entende um pouco a sua configuração, você tem a oportunidade de começar a entender as armadilhas às quais você pode estar mais suscetível. Esse conhecimento ele é assim libertador, porque quando você entende que a sua configuração biológica é assim, você pode buscar ferramentas para lidar melhor com isso. As pessoas que têm um baixo grau de conscienciosidade têm um baixo nível de comprometimento com as suas obrigações. Ela é impulsiva, sabe o que tem que fazer, mas não faz, não consegue fazer. Se ela também tiver um alto grau de neuroticismo, vai ser mais impulsiva ainda, vai ter mais uma impulsividade. Saber o que não deve fazer e mesmo assim fazer. Vai ser uma pessoa extremamente impulsiva, sabe o que precisa fazer, mas não faz, e sabe o que não deveria fazer, mas faz. As pessoas que têm um alto traço de amabilidade e, portanto, não conseguem pôr limites, se ela tiver também um alto traço de neuroticismo, toda vez que alguém cruzar a linha do respeito com ela, ela vai ficar ruminando aquele acontecimento, se culpando por não ter respondido à altura e vai ficar triste com a autoestima abalada. Já ao contrário, né, quem tem um alto grau de combatividade e por efeito colateral afasta, né, pode acabar afastando alguém que não gostaria de ter afastado, se tiver um alto grau de neuroticismo, vai ficar mais encrenqueiro ainda, porque daí vai ficar mais raivoso, mais bravo e vai também se auto-isolar. A lista de armadilhas, elas assim não têm fim, tá? A procrastinação, a ansiedade, o estresse, dificuldade de manter constância, falta de foco, desorganização, impulsividades, conflitos internos, enfim, olha, a lista é longa, ela vai longe mesmo. E cada traço de personalidade fica ansioso por uma razão diferente, mas todos ficam ansiosos. Cada traço de personalidade também procrastina por razões diferentes, uns mais, outros menos, mas todos procrastinam. Até para a gente, para ficar mais didático, vamos pegar uma única armadilha e vamos falar dela, né, em bastante situações, com situações diferentes para cada um dos traços, para ficar mais didático. Então, vamos falar da armadilha da procrastinação, né? O que vem a ser a procrastinação? Bom, procrastinação é um comportamento. É o hábito de enrolar ao invés de fazer o que você devia fazer. É o hábito de deixar para amanhã aquilo que você já deveria ter feito ontem. Mas olha só, a procrastinação não é a causa. A procrastinação, ela é o sintoma que aparece no resultado do seu comportamento. Sabe quando você tem febre? A febre não é uma doença, ela é um sintoma de que existe alguma coisa errada no seu organismo. E qual a origem da procrastinação? Bom, a origem vai depender da configuração do seu traço de personalidade. Mas, segundo a ciência, existem 4 possíveis raízes da procrastinação. Interessante, né? Então, ó, vamos falar um pouco mais de cada uma dessas raízes, que são armadilhas da sua mente, só para você entender melhor e tentar descobrir em qual delas que você anda caindo, tá? Vamos começar pela raiz das expectativas negativas de futuro, ou seja, o medo do desconhecido. É quando você pensa no futuro, isso gera uma insegurança. Quando você pensa nas mudanças que você precisa ou que você quer fazer, e você imagina que as coisas podem tanto dar certo quanto dar errado. Podem melhorar, mas também podem piorar. Esse resultado desconhecido gera em você uma ansiedade, uma angústia. Por isso você procrastina a iniciativa.
Esse desconhecido, né? O resultado desconhecido, somado a uma expectativa negativa de futuro, são incertezas que geram uma certa desconfiança com as mudanças. E a desconfiança e o medo, eles são os dois lados da mesma moeda. Se você desconfia que algo, se você desconfia de algo, é porque você tem medo que isso te faça algum mal. E se você tem medo de algo, é porque você desconfia que aquilo pode não ser bom. Por isso, você fica ansiosa diante do futuro e das mudanças. E a ansiedade é irmã do medo, especialmente do medo do desconhecido, do que pode acontecer no futuro. E você há de convir que para você entrar em ação, você precisa de confiança e coragem, ou seja, o oposto dessas emoções, né, de ansiedade e de medo. E olha só, isso ainda pode piorar muito se você tiver uma mentalidade fixa. Se você tiver, aliás, se você tiver, não, se você for aquele tipo de pessoa que acredita que as coisas são assim, que o mundo é assim, que as pessoas são assim e pronto. É a famosa síndrome de Gabriela, acredito que você já deve ter ouvido falar. Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre vivi assim e vou ser sempre assim. Isso vai aumentar a sua resistência a qualquer possibilidade de mudança, por melhor que ela pareça, por melhor que ela pareça e por mais que você precise dela. Agora, olha só, imagine o impacto disso se você estiver em uma situação difícil há muito tempo ou então num estado de desamparo, de conformismo, né? A situação está tão ruim há tanto tempo e você há tanto tempo que não vê saída, que você acaba ficando conformado com a situação do jeito que ela é. Nesse estado, você não vai encontrar forças nem motivação para mudar o que você sabe que precisa mudar e vai continuar procrastinando a sua vida. Agora, você viu que existe uma causa por trás da procrastinação que está ligada a uma sensação negativa que gera um comportamento negativo. Se você se dedicar a controlar a ansiedade, que é a causa, né, e der um passo rumo a essa mudança, você começa a diminuir a insegurança e aumentar a sua confiança no futuro, nas mudanças. E como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, duas emoções também não. Ou você fica inseguro ou você fica confiante. Então, enquanto você começa a aumentar um pouquinho a sua confiança, você começa a diminuir a sua insegurança, tá? Outra raiz é o perfeccionismo. Parece bom, né? Mas não é. Muito pelo contrário, é muito ruim. É uma postura autodestrutiva. O perfeccionista tem um alto nível de cobrança consigo mesmo e com os outros, uma exigência de condições que não são realistas, que são intangíveis. Por isso ele procrastina, porque ele não aceita seguir em frente até que ele tenha essas condições todas atendidas. Não devemos confundir, né, gente, a busca por excelência com perfeccionismo, tá? A busca por excelência é você fazer o melhor possível com os recursos que você tem agora e buscar uma melhoria contínua. O perfeccionismo é uma busca pela condição perfeita, cenário perfeito, projeto perfeito, momento perfeito. Você quer que tudo esteja perfeito, pois por isso você nunca começa, não muda nada, não começa nenhuma mudança, porque nunca está bom o bastante para você. A emoção aqui, ela também é a ansiedade. Mas olha só, na raiz anterior, a ansiedade era por necessidade de segurança. Aqui é por necessidade de controle. O perfeccionista, ele quer controlar todas as variáveis. Isso é irreal, isso não existe, né? É impossível você controlar todos os elementos quando você vai para uma ação, porque existe a reação das outras pessoas, existe o contexto, existe o mercado, então você nunca vai conseguir controlar tudo, né? Quem tem essa raiz tem que buscar controlar a sua necessidade de controle. Esse é um bom começo para você iniciar os seus projetos sem tanto sofrimento. Sim, porque as pessoas que têm o perfeccionismo como a raiz da sua procrastinação, eles sofrem de verdade quando tem que fazer coisas que não estejam exatamente como eles idealizaram.
Confrontar a idealização com a realidade vai te mostrar que você não precisa estar com tudo perfeito para garantir que você pode ter um resultado positivo, tá? A terceira raiz é nível de energia e engajamento, com tudo aquilo que você está fazendo. Quanto mais motivada, entusiasmada, empolgada você estiver, quanto mais vontade e prazer você sente com aquilo que você está fazendo, menos você procrastina. Mas analisa comigo. Motivação, empolgação, entusiasmo, animação, tudo isso são emoções. E elas, as emoções, nunca são constantes, nunca duram muito tempo. As emoções oscilam e a empolgação oscila mais ainda. E você percebeu que são muitas emoções envolvidas? Você não deve colocar as suas realizações nas mãos das suas emoções. E apesar disso, tem muita gente que cria expectativa de que as coisas têm que ser empolgantes, animadas e gostosas de serem feitas o tempo todo. Mas as grandes coisas da vida não são gostosas e agradáveis o tempo todo. Construir um negócio ou uma carreira envolve momentos difíceis, atividades chatas e burocráticas e dedicação por muito tempo. Você vai lidar com pessoas difíceis, vai ter rotinas estressantes e cansativas. Se depender só dessas emoções, você vai procrastinar. Nenhuma dessas coisas é empolgante de fazer, mas elas são fundamentais para você construir algo de valor. Então, qual a lógica de você deixar coisas importantes à mercê de algo que, por definição, é inconstante? Você vai viver começando e parando as coisas e corre o risco de nunca criar nada de valor na sua vida. Pensa nisso. A quarta raiz é a impulsividade. Olha, ela tem até uma relação com essa terceira raiz, mas ela é diferente. A terceira raiz, ela é governada pela expectativa de que as coisas sejam sempre muito empolgantes e agradáveis de serem feitas. Já a quarta são as emoções do momento que governam as suas ações, não as tarefas, tá? Não precisa ser empolgante. Tanto faz se a tarefa não é agradável de realizar. Quem é impulsivo é menos propenso a planejar e podem se sentir atraídos por recompensas imediatas e não considerar as consequências das suas ações. O impulsivo começa as coisas por impulso, independente da tarefa. Ele faz o que dá na telha e quando dá na telha. Não é que ele não comece ou não termine, o problema é que ele faz quando quer. Quando bate uma empolgação, né, uma motivação, ele vai lá e faz. Só que a emoção vem e vai, e quando ela vai, ele procrastina, ele para de fazer o que ele tem que fazer. As pessoas impulsivas podem ser facilmente distraídas por estímulos externos. O impulsivo, ele é governado pelos seus estados de espíritos, eles são assim imediatistas. Há dois tipos de impulsividade também, né, que é muito forte na raiz da procrastinação. Aquele que sabe que devia fazer, mas não faz, né? E aquele que não sabe que não devia fazer, mas faz, né? Não consegue ter forças para se controlar. Então, para combater a procrastinação devido à impulsividade, é importante trabalhar em hábitos de planejamento e de autocontrole. Agora que você já conhece as 4 possíveis raízes da procrastinação, na próxima aula você vai saber como a procrastinação afeta cada um dos traços de personalidade. Então, vamos até lá.